todos. Bom dia. De início eu agradeço e peço desculpa pelo atraso. Me enrolei para sair de casa agora com a Nenê. Eu já tinha uma leve dificuldade de cumprir horários. Agora que eu virei pai, parece que eu nunca consigo chegar em lugar nenhum. Isso se intensificou. Mas eu sei que no Centro Espírita tem equipe espiritual, tem todo o suporte que a gente não pode fazer esse tipo de coisa, então eu peço desculpa pelo atraso. Estamos começando um pouquinho, mas em compensação a nossa conversa hoje será um pouco mais curta. O que separamos para discutir é um assunto que talvez do ponto de vista teórico seja simples de entender, mas do ponto de vista prático, na vivência, ainda nos causa uma extrema dificuldade de incorporar no nosso pensamento, nas nossas atitudes, no nosso relacionamento com o mundo, a certeza de que nós e os nossos entes queridos, inevitavelmente, um dia iremos morrer. Então, quando a gente trata sobre a morte, já de imediato nos traz uma repulsa. Talvez alguns de vocês tenham sentido um certo bloqueio de ver a imagem do cemitério. Porque nós ainda fixamos nessa educação histórica de uma religião de sofrimento, de distinção entre céu e inferno, de um distanciamento absoluto, essa imagem de que quando chegar o momento da morte, nós estaremos dando um adeus para sempre, né? Estaremos nos desfazendo dos laços afetivos. E o Espiritismo nos mostra que a educação para a morte é a educação para a vida e que, acima de tudo, todos continuam vivos. Mas é importante incorporar esse conceito já desde a infância. Então, eu não sei como eu me comportaria se minha filha desencarnasse, mas eu sei que eu tenho que me preparar caso isso ocorra. Eu não sei como eu vou me comportar quando minha mãe desencarnar. Inclusive, ela está aqui hoje me visitando. Mas eu sei que eu tenho que me preparar para esse momento. E hoje a minha preocupação principal é preparar a minha filha para o meu desencarne. Porque pela lógica da existência, né, a gente sabe que existem variações, mas pela frequência de ocorrências, isso é mais comum, que os filhos enfrentem o desencarne dos pais. Então, isso é uma educação, na verdade é uma reeducação, porque nós, agora pais, outros mais velhos, teriam que conduzir a infância para esse pensamento de relacionamento entre o plano físico e o plano espiritual, que é um relacionamento perene, constante e interminável. Se nós não nos conscientizarmos que a morte faz parte da vida, toda situação que nós precisarmos dar esse até breve às pessoas que amamos, será uma situação de dor, sofrimento e angústia, que em muitos casos a gente precisa de anos de apoio e suporte para retornarmos à nossa rotina diária. Então, é necessário, o mais breve possível, que a gente incorpore esses conceitos nas nossas conversas, por mais difícil que seja. Então, a nossa conversa de hoje é essa necessidade, é quase que uma busca íntima, porque agora com a Maria eu me sinto no dever de prepará-la para que ela não sofra o quanto eu sofri, por exemplo, no desencarne do meu pai. Então, eu me sinto nesse dever. Então, é uma conversa quase que um esclarecimento pessoal que nós vamos dividir hoje. Educação para a morte. Então, 3 grandes conceitos nós vamos falar hoje. O fenômeno natural da vida, o processo de desencarnação e o comportamento que nós deveríamos, eu sei que não é possível, porque às vezes a gente não tem esse controle emocional, mas o que seria o ideal, né? Que a gente tivesse diante do desencarne de alguém que amamos. Mesmo daqueles que não amamos, obviamente, né? Mas vocês entenderam, né? A lógica. Essas referências estão no Livro dos Espíritos, principalmente na segunda parte. Os primeiros capítulos tratam da encarnação e, na sequência, a desencarnação. Lá vocês vão encontrar um item que é, inclusive, retorno à vida espiritual. Né? Kardec tem um comentário longo de Kardec sobre a perturbação espiritual, sobre o desprendimento. É muito bonita essa parte. Muito esclarecedora, principalmente.
A gente tem informações sobre o céu e o inferno. Em todas as obras do André Luiz, né, provavelmente vocês já acompanharam os estudos do Marcelo, tem inúmeros capítulos que falam sobre a desencarnação. O Missionários da Luz tem um sobre a reencarnação também, que de certa forma é complementar. Mas tem duas palestras que eu recomendo, aqueles que quiserem assistir, faz muito bem, que é no antigo programa Transição. Não sei se vocês chegaram a acompanhar, eu vou até revelar a minha idade agora, né? Eu assisti o programa Transição lá na Rede TV, nem sei se existe ainda essa emissora, que eram entrevistas com estudiosos e palestrantes espíritas, né? E tem duas em especial que são muito esclarecedoras, porque é em forma de conversa, então é mais informal, sabe? Uma é com o Raul Teixeira e uma é com o Divaldo Pereira Franco. Eu assisti ao vivo, mas eu dei uma pesquisada e ainda tem disponível no YouTube. Tem uma série de canais que provavelmente as pessoas gravaram na época, né, e deixaram disponível. O Raul Teixeira chama Medo da Morte e do Divaldo Pereira Franco chama Desvendando a Desencarnação. São entrevistas que são muito esclarecedoras. Então são essas as referências da nossa conversa de hoje. Quem tem medo de morrer? Vocês já se perguntaram se vocês têm medo de morrer? Ultimamente a vida tem sido tão louca que a gente vai vivendo a cada segundo, né? Só se preocupa com o que a gente vai fazer na sequência, ou o que deveria ter feito e não deu tempo. Mas a gente não se faz essas perguntas, né? Se a gente tem medo. Geralmente a gente verbaliza o medo que a gente tem das pessoas que a gente convive ir antes que a gente, né? Medo da morte dos entes queridos. Isso é natural. O que a gente tem que começar a entender é que o que a gente chama de morte, por espiritismo, tecnicamente é desencarnação. É a perda do corpo físico e o retorno à pátria espiritual, ao mundo espiritual, que é o verdadeiro mundo. Nós estamos num mundo de aprendizado temporário e nós vivemos efetivamente no plano espiritual, por incrível que pareça. Isso não é a nossa verdadeira casa, é um estágio temporário de aprendizado, né? Mas se a gente começa a aceitar essa transição, a gente dá inclusive menos valor a certas conquistas que são tidas como mérito, como um sucesso, né? Porque a gente sabe que tudo é permitido por Deus. É claro que nós temos, né, a responsabilidade pelo trabalho que a gente faz, e a gente poderia não ter estudado, a gente poderia não ter passado numa prova, num concurso, numa entrevista. Então nós temos o mérito, mas tudo isso é permitido por Deus para que a gente tenha uma experiência de aprendizado e aquisição de virtudes. Então a riqueza, a pobreza, a saúde, a doença são experiências que promovem o desenvolvimento de uma virtude que nós ainda não temos. Então nós temos que aproveitar da melhor maneira possível, né? E nós sabemos que por mais inteligente que você seja, uma fagulha, um microcoágulo que parar na sua artéria cerebral, você ainda vai conservar a inteligência, porque isso é do espírito. Mas durante a vida você não vai ter mais condição de expressá-la. Ou seja, a sua inteligência, tão sublime, será temporariamente bloqueada. Porque Deus tem um plano para cada um de nós. Essa fala serve para que a gente também internalize que esse relacionamento com Deus também é constante. Nós não somos autossuficientes. Nós estamos sempre cercados de espíritos que nos conduzem ao bem melhor. Cada um de nós tem um espírito protetor que caminha conosco, nos fornecendo instrução, nos intuindo. Então nunca estamos efetivamente sozinhos, né? Nem durante o desencarne. Então essa transição é só o reconhecimento de uma coisa que já acontece, que é o intercâmbio perene entre o plano físico e o plano espiritual. Então a morte e a desencarnação, como diz André Luiz, parafraseando a introdução do livro Nosso Lar, é apenas deixar uma veste para trás, né? Então temos que compreender isso o mais rápido possível. Ou pelo menos admitir, se estiver muito difícil ainda de viver esse relacionamento, que a morte é a única lei para a qual não existe exceção. Todos que nascem aqui na Terra um dia desencarnarão ou morrerão, né? Na questão 68 do Livro dos Espíritos, a gente tem a definição teórica para a doutrina espírita, que a morte é o esgotamento dos órgãos. Logo, nosso organismo começa a sofrer esgotamento no momento em que nascemos. Então, a palavra morte existe na doutrina espírita. Ela existe, ela tem um fim bem útil. O esgotamento dos órgãos é a deterioração do aparelho físico, que permite que a gente se expresse temporariamente aqui no plano material.
Então a morte do corpo, agora essa morte do espírito, essa desintegração, que é o que a gente tem que desprender desse conceito, né? Assim, tecnicamente, quando o bebê começa a respirar com seus próprios pulmões, já passa a consumir seus recursos orgânicos e começa a morrer, né? Aqui começa a morte, digamos assim. Se a morte é o esgotamento dos órgãos e a gente tem um fim útil desse aparelho físico, a gente tem uma vida útil, né, dessa estrutura corporal, ela vai se esgotando ao passar do tempo. No nosso planejamento reencarnatório, nós temos uma previsão de utilização. Ela pode ser estendida dependendo da nossa aplicação no bem, mas pode ser reduzida com o nosso desregramento. Então a gente tem, digamos assim, um plano, né, uma noção prévia da vida útil do nosso aparelho. Então cada dia que passa a gente está consumindo. Então quando a gente nasce e começa a respirar, digamos assim, o combustível começou a queimar. Ali começa a morte, né, do corpo físico. Então temos que a morte física é um fenômeno natural, como todas as outras expressões dos sentidos. A visão, a respiração, enfim. Então não há por que ter um medo excessivo da morte, mas é normal a gente ter essa repulsa, principalmente porque é um elo entre o plano físico e o espírito reencarnante. Então isso faz parte do instinto de conservação, assim como a gente não tem como explicar muito porque tem medo do fogo, isso faz parte da proteção para que a gente não fuja, digamos assim. Porque se nós não tivéssemos esse lastro, que faz parte do instinto de conservação, com a matéria, na primeira dificuldade, estou falando por mim, né? Ó, a gente fugiria, a gente se suicidaria, a gente se desprenderia das responsabilidades, né? Não enfrentaria os desafios. Mas como a gente tem muito medo da morte, a gente tem pânico do desconhecido, de saber o que tem por vir, o que a gente faz? A gente procura um médico, a gente procura tratamentos alternativos, esotéricos, porque a gente quer fugir daquilo que a gente tem medo, a gente não sabe direito o que é. Então isso, de certa forma, é uma proteção para que a gente termine o nosso planejamento reencarnatório, ou pelo menos tente terminar, né? Então é normal esse medo. Agora, como tudo que é potencializado pela ignorância traz dor, traz angústia, traz muito sofrimento, a gente precisa se esclarecer, para que esse medo não tome conta da gente e impeça da gente avançar, moralmente falando, né? Então, do ponto de vista linguístico, a morte é a exaustão dos órgãos vitais. Para a medicina, inclusive, a gente pode associar a morte à ausência de atividade elétrica cerebral. Mas o que nos interessa é o conceito de desencarnação, que para a doutrina espírita é deixar a carne, passar para o mundo espiritual, desincorporar. Tá? Então a angústia que sentimos diante da morte ainda é forte, porque essa nossa condição material ainda é muito necessária. Nós temos esse desejo, esse contato é importante para nós. Então isso deixa alguns buracos, algumas lacunas, né, dessa afetividade física, né? Basta ver na pandemia que a gente não pôde mais, principalmente os povos latinos, né, se abraçar, se tocar. Parece que a gente entrou num processo de isolamento, isso dificultou o isolamento, né? Então esse contato ainda é um pouco dos resquícios animalizados. Vai chegar um momento que o pensamento é o abraço, que o carinho está na expansão energética, né? Então a gente não vai precisar mais desse contato ainda tão brutal, mas isso nos faz muita falta, ainda nos faz muita falta, né? E esse apego à matéria também, esse sentimento de posse, né? Então é a minha filha, é o meu cônjuge, então é o meu irmão, então não é de Deus, né? Isso me lembra muito uma palestra que eu assisti do palestrante Orlando. Ele chegou a vir no nosso lar uma vez, ele inclusive faz um trabalho de psicografia, né? Ele não usa a palavra morte, ele não fala nem desencarnação, ele orienta as pessoas que vão procurá-lo, que ninguém perdeu um parente, a pessoa devolveu um parente. É bonito isso, né? Porque como tudo é de Deus, e Deus efetivamente é o Pai, o Criador de tudo, então eu devolvi o meu filho para Deus, né? Muda um pouco o conceito. Eu achei poético a forma como que ele usa, né? É uma forma de orientar, principalmente as pessoas que o procuram nesse trabalho de psicografia,
geralmente nem são espíritas, então vai num estado de sofrimento muito grande. Então, começar a entender que você não perdeu aquela pessoa, que você devolveu para Deus aquela pessoa, parece que você cumpriu uma missão, de certa forma vai alimentando a sua esperança de poder um reencontro, ou pelo menos te acalma. Eu tive a oportunidade de conhecer um rapaz, nos tornamos até assim, amigos, assim, amigos de trabalho, né, na época da pós. Eu já até comentei dessa história. E recém-casado, a esposa dele teve um câncer fulminante. E ele era ateu, como muitas pessoas na universidade, né? Materialista, assim, bem rígido nos conceitos. A dor que ele trazia, porque ele acreditava piamente que a matéria a vida só existia na matéria. Então aquela pessoa que ele amava desintegrou-se. Olha, gente, que não tinha consolo. Nada mudava aquela postura de sofrimento, né? Daquela desilusão, né? Porque recém-casado, imagine, eu nem consigo pensar a dor que ele estava sentindo, mas olha só como a postura diante de um fenômeno muda radicalmente a sua vibração emocional, né? Então, eu não sei se de repente, com a aproximação, eu tentei abordar várias vezes, mas como a pessoa era muito rígida nos seus conceitos, é difícil de você. Acaba sendo invasivo, né? Então, eu me conservei a distância dentro do que podia, auxiliá-lo ou auxiliá-lo. Mas o fenômeno é o mesmo, é o desencarne. Mas a forma que a gente aborda, a forma que a gente vive aquele desencarne, vai trazer mais ou menos dor. No estágio em que estamos, ainda não conseguimos nos desprender desse sentimento pesado que faz parte da saudade, né? Mas a gente tem isso com outras coisas, né? Se vocês lembrarem, esse sentimento pesado também está no ciúme, esse sentimento pesado também está na vingança, né? Então é tão ou mais pesado, né? É só lembrar, vocês são pessoas muito evoluídas, talvez nunca tiveram uma crise de ciúmes, né? Mas aquele sentimento terrível de ódio, de dor, às vezes você, né, acusa, é tão dolorido quanto a crise de ciúmes. Porque é o apego à matéria, você acha que aquela pessoa é sua. Assim como a gente acha que o ente querido que retornou ao pátria espiritual era meu e Deus tirou de você, arrancou do seu convívio. Sendo que na verdade foi uma oportunidade sublime de você poder conviver com aquela pessoa por algum período. Sendo que tem pessoas que vivem uma vida toda sem pai, sem mãe, sem filhos. E buscam desesperadamente, mas não conseguem. Porque aquela experiência foi uma experiência de isolamento. Provavelmente para desenvolver uma virtude que ele não tinha, capacidade de cuidar, enfim, não sei. Mas às vezes a gente teve essa oportunidade, por mais que a gente ache que o tempo foi curto, Deus permitiu. E o quanto a gente aprendeu com aquela pessoa. Mas a gente não se apega a isso, a gente se apega naquele egocentrismo de achar que a gente é o centro e que tudo foi tirado. Na verdade é o contrário, tudo foi cedido. Nós podemos aproveitar um monte aquele convívio, né? E para a gente tentar mudar essa chave, existem 4 grandes conceitos, né? O primeiro é igual o Divaldo fala, que o Espiritismo, Kardec matou a morte. É saber que a morte é do corpo mesmo. E que o ser que nós somos é o espírito, ele continua vivo, pensando e recebendo todas as nossas vibrações, todos os nossos pensamentos. Talvez não de uma maneira lúcida, mas que tudo fica registrado, e quando ele tiver condição, ele vai perceber e vai reviver todas as emanações mentais que nós emitimos, né? Mas 4 grandes conceitos são importantes para a gente começar a virar a chave. Por mais difícil que seja, a gente tem que começar um dia. O primeiro é conscientizar, efetivamente, que nós somos seres imortais, né? Que a alma não morre, nós tivemos várias vidas antes e teremos várias vidas depois. Essa é a primeira coisa. O segundo é eliminar gradativamente esse sentimento de posse. Aquele livro que ninguém é de ninguém, né? Então, nós não somos de ninguém mesmo e ninguém é nós. Temporariamente estamos juntos, mas até no convívio doméstico, vocês sabem o quanto é difícil esse sentimento de posse, né? Então, nós temos que eliminar isso independente do fenômeno do desencarne, por uma saúde de convivência mesmo. Depois, a gente se preparar durante a vida para a experiência da saudade. A gente tem que aprender a conviver à distância, né? Temos que aprender que o distanciamento físico é uma situação e a união mental é outra, né? Basta ver quando a gente está pensando em alguém, de repente a pessoa manda uma mensagem. Antigamente telefonava, né? Mas agora manda uma mensagem, né?
Então, a gente está o tempo todo ligado mentalmente. Então, a gente se preparar para essa experiência da saudade, sabendo que fisicamente a gente vai estar distante, mas que mentalmente a gente está ligado o tempo todo, é um outro conceito que a gente tem que trabalhar. E por último, é reforçar que não é o fim, né? Que é uma coisa também que é vinculada um pouco a essa nossa vaidade. Eu falo nossa, pessoal, mas é muito mais minha, tá? Talvez vocês não tenham isso. De achar que tudo está vinculado ao que eu faço. Eu tenho muito isso. Eu acho que tudo que eu faço vai ser melhor, tudo que eu faço vai ser certo, e que todos gostam ou dependem do que eu faço. Isso é uma bobeira que eu tento lutar, mas eu ainda não estou conseguindo. Mas não tenham esse pensamento, porque a gente acha que quem desencarnou vai estar sofrendo porque vai estar longe da gente. Só que a gente esquece que ele teve uma vida antes da gente. Então, ele teve pai, ele teve mãe, ou se não teve pai e mãe, teve uma madrinha, teve irmãos, que já desencarnaram antes, pessoas mais velhas desencarnaram. Então, a hora que esse desencarne ocorre, tudo bem, ele está ficando distante de quem fica, mas ele está tendo a oportunidade de reencontrar um monte de gente que foi antes dele. Então, será que ele também não vai estar feliz quando vê, por exemplo, meu pai, quando viu a mãe dele, a minha avó? Ele deve ter ficado super feliz. Eu tinha uma irmã que desencarnou também antes do meu pai. Então, imagina meu pai vendo a minha irmã lá. Ele vai ficar super feliz. Então, a gente acha que ele vai estar sofrendo, porque a gente está sofrendo pela ausência, né? Mas talvez a pessoa esteja também feliz. Poxa, que legal, né, que ela está feliz. Eu vou ficar feliz a hora que eu acostumar com a ideia. Mas talvez a pessoa, nesse despertar do plano espiritual, vai estar vendo pessoas que ela ama e que também estavam distante dela. E ela sentia saudade também. Então, essa descentralização também é importante, para a gente não sofrer tanto nesses momentos que ainda são tão difíceis para nós, né? A vida é sempre um ciclo, e o ciclo nunca começa com a gente, porque o ciclo não tem começo e fim, ele só roda, né? Linha que tem começo e fim, né? Conceitual, geometricamente nem tem, mas tudo bem, não tem aspecto. Prevenção, essa é a palavra. A gente precisa de uma profilaxia para o momento de desencarne, a gente tem que se preparar para aquela situação. Não adianta tomar o remédio depois, quer dizer, adianta, mas é pior, né? Então, se a gente tiver prevenido, a chance da gente se manter equilibrado é maior. Pode não ocorrer, mas a chance é maior. Então, essa morte, essa desencarnação, sem exagero, devia estar no nosso contexto, para a gente desprender dessa primeira imagem que é grotesca, fantasiosa, né? Isso tem que parar a gente tem que parar de trazer a morte dessa maneira, né? Eu sei que isso é ficção, né? Mas enfim, a ideia é que isso vá se dissolvendo com as mudanças de geração. Então precisava estar no nosso contexto, precisava estar na nossa conversa, assim ela não nos causaria tantos medos e transtornos quanto ainda causa, se fosse melhor trabalhada com as famílias. As crianças, principalmente, poderiam acostumar com a ideia, porque a vida dos pets é mais curta do que a vida da gente, na maioria das vezes. Então é uma oportunidade sublime de você trabalhar o desencarne com o cuidado. Bom, o pet, você pode trabalhar uma série de conceitos, principalmente com o cuidar e a responsabilidade que o cuidar tem. Mas nesse momento de desencarne é uma oportunidade ímpar da criança entender que existe uma vida em algum outro lugar e que aquele ser amado está se transferindo para ela, por mais que ela ainda não entenda o conceito do plano espiritual como ele é. Esses dias eu tive uma experiência interessante com a Maria, até eu mostrei para minha mãe. A gente tinha uma violetinha e a gente viajou e a Jaque esqueceu de levar. Obviamente, a hora que a gente voltou, estava seca, né? E aí, todo dia de manhã, a gente levava a Maria para ver as plantinhas, tá? Um quintalzinho nosso, principalmente por causa da pandemia, a gente podia sair, a gente via todas as plantinhas que estavam nas janelas, tá? E na hora de mostrar a violeta seca lá, aí eu tentei abordar isso, né? Olha, Maria, a violeta está no plano espiritual. Aí o plano espiritual, não sabe falar direito, né? Plano pial, ela falava, né? Um negócio assim, né? Ela falou assim, é um lugar que ela foi para encontrar as outras florzinhas que já viveram e não estão mais vivas. Aí eu falei assim, papai? Eu falei assim, a mãe da Violeta também está lá. Então a Violetinha foi encontrar com a mamãe dela. Cara, mas é uma coisa tão impressionante. Eu falei isso umas 2 vezes. Toda vez que eu levo ela na lavanderia, ela vê o vaso vazio, o que ela fala? Violeta, plano pial, mamizinha dela. Né? Minha mãe está aqui, não me deixa mentir. E com o tempo, eu estou trabalhando outros seres, como no caso do vô Dimas, que é o meu pai. Né? Então o vô Dimas está no plano espiritual. A hora que eu falo, ela tem umas fotos do meu pai em casa, né? Então eu mostro para a Maria, fica até emocionado.
Falei, Maria, o Dimas está no plano espiritual, sabe o que ela falou? Junto com a Violeta, papai. Já vai acostumando. Então os pets, as plantas, são ferramentas de trabalho esse conceito. Para que ela não sofra, porque eu não sou o centro do mundo. E eu não quero que ela pense que eu sou. Mas enfim, isso me comove. Justamente porque ninguém fica feliz por desencarne. Normal isso. Desculpa, me lembro do meu pai, fica emocionado. Não. Isso é espiritual, não é físico. Mas eu agradeço o carinho. É normal que fiquemos melancólicos. Mas também ficamos quando a gente leva as pessoas na rodoviária, por exemplo. Eu fiquei uma semana fora do trabalho, deixei a Maria em Dracena lá com a avó Marta, com a minha mãe, enfim, a nossa família toda é de Dracena. Nossa Senhora, a hora que eu virei a esquina, parecia que eu ia morrer. Tinha ficado 40 minutos longe. Então, é a mesma coisa, é a dificuldade que a gente tem de ficar longe fisicamente de quem a gente gosta. Tem que mudar isso, porque senão a gente vai sofrer até quando? A gente tem que incorporar no nosso pensamento que as pessoas estão vivas e que o que efetivamente vive é o espírito, não é? Então, isso acontece com outras coisas, não só com a morte, com a desencarnação. A ausência física nos traz angústia. Então, quando a gente vai levar alguém muito querido, que a gente sabe que vai ficar um tempão longe, a gente fica triste também. É normal. Nós sentimos, nós choramos, mas não devemos cair em desespero. Esse é o ponto. Né? A gente perder a razão. A gente exigir de um outro que também está sofrendo ajuda para se recompor. É esse tipo de situação que a gente tem que começar a diminuir. Porque, às vezes, o que o outro precisa é de um abraço, mas a gente está tão carente, está sofrendo tanto, está com tanta dor, que o outro despedaçado vem nos acolher. Então, quando a gente começar a nos recobrarmos, a esse autocontrole, talvez a gente consiga um ajudar o outro de uma maneira mais harmônica. E aí a gente vai dividir, só que como a gente exige muito, fica tudo muito pesado. Né? Quando a gente parar de exigir e ver que o outro também está sofrendo e começar a dividir esse pesar vai diminuir, a gente vai dividir o peso. Né? Jesus não fala para dividir o fardo com ele? Não é? Então a gente tem que começar a fazer isso também nesses momentos. Saber que eu estou sofrendo, mas está todo mundo sofrendo. Então vamos nos ajudar e não só exigir ajuda. Né? Esse desespero, esse descontrole que é o que a gente tem que começar a diminuir. Né? Segundo a Raul Teixeira, esse é o momento de ter fé. Porque ter fé, acreditar no espiritismo, na vida após a morte, quando está dando tudo certo, é uma maravilha. Né? E a gente adora falar para o outro, né? Olha, Deus sabe o que faz. Enquanto Deus está matando a família dos outros, Deus sabe o que faz. Quando ele começa a matar a nossa, né, o Teixeira usa essa expressão, a gente acha que tem alguma coisa errada. Né? Então, a gente precisa lembrar que está todo mundo dentro do mesmo quarto. Né? Então, Deus não está fazendo isso comigo, Ele está fazendo isso com a humanidade. Porque é um processo de retorno, cada um terminou a sua missão, retorna, enquanto outros estão chegando. Né? Então, enquanto Ele estava fazendo isso com o restante da humanidade, a gente não se afetava. Então, mais uma vez, esses conceitos servem para mostrar o quanto a gente precisa se autoeducar para esse fenômeno. Né? Então, a educação para a morte é a educação para a vida. Pois já aprendemos no antigo ditado que tal vida, tal morte. E é por isso que algumas crenças, sem juízo de valores, tá? Não estou falando que é certo ou errado, não é essa questão, é que ocorrem. Né? Eles trabalham com o conceito de que quem morrer vai descansar, que vai dormir até chegar o momento de uma trombeta, de alguma coisa que na verdade está no Velho Testamento, são figuras de linguagem da época, não vou entrar nesse mérito. Mas é um condicionamento mental tão intenso que tem alguns irmãos que entram realmente num estado de torpor e sonolência e se prostram. Né? Nos trabalhos mediúnicos a gente vê o quanto o espírito está angustiado de você retirar ele daquele estado, porque ele estava esperando o chamado. Então, olha como o nosso condicionamento mental transforma a vida. As pessoas ficam, às vezes, décadas naquele estado de sonolência, de paralisação, porque ele foi educado de uma maneira rígida que a morte é o descanso até o retorno, quando acontecer tal coisa. Então, a gente tem que alterar. A morte
do corpo físico, vai te dar uma nova jornada de aprendizado, de trabalho, de experiências. Já pararam para pensar a quantidade de cores? Como que deve ser o pôr do sol, né, no plano espiritual? A música no plano espiritual? As formas de expressão? Será que existe dança no plano espiritual? Como que é a arte? Como que é a ciência? Que tipo de molécula que tem lá? Quem trabalha, né, com pesquisa, que tipo de instrumento tem lá para verificar, né, a diluição das partículas de matéria? Esse tipo de coisa que a gente tem que pensar, né? Porque é um universo inteiro a parte que se abre de conhecimento, mas a gente às vezes se apega num ponto que ainda nos traz dor. Portanto, de acordo com os princípios e condicionamentos mentais que vivemos, assim também nós desencarnaremos ou morreremos. O primeiro passo é o esclarecimento, entender o processo de desencarnação. Vamos relembrar alguns conceitos. O primeiro é que a gente já falou bastante, que a gente é o espírito. Esse slide, inclusive, a gente usava lá no ESD, o Marcelo ainda está cansado de ver. Mas eu gosto, eu acho didático, tá? Talvez vocês já tenham, eu já até mostrei isso aqui, mas enfim, vale a pena relembrar. A primeira coisa que a gente é o espírito, né? Que no livro dos espíritos a analogia que tem é uma centelha, uma fagulha, um luzinho, né? Para a gente entender que é uma coisa que a gente não pega, né? Então, o que pensa é o espírito. Mas o espírito ele não está no vácuo. Nós estamos sempre imersos no fluido cósmico universal, que é uma matéria quinta essenciada que dá origem às outras estruturas tangíveis, né? Então nós estamos sempre mergulhados em um mar de partículas. E a ciência vem pouco a pouco revelando que não existe o vácuo, né? Que tem sempre um tipo de matéria mais sutil, mais divisível, mas que tem coisa lá, está preenchido, né? Com o passar do tempo, essa centelha foi adquirindo propriedades e para se manifestar, aglutinou, atraiu para si uma porção de matéria que é o que permite que ela se manifeste, se expresse. Então a gente tem um envoltório material, né, que quando estamos no plano espiritual ele é semimaterial. Ao longo do processo evolutivo, até entrarmos na fase hominal, isso teve uma outra constituição. Entrando na fase hominal, nós temos essa porção de matéria mais sutil, envoltório do espírito, que a gente dá o nome de perispírito, que já tem uma estrutura corporal pré-definida. Mas ainda é matéria mais sutil do que a matéria que nós temos aqui, né? Quando estamos temporariamente encarnados, nós temos um envoltório de matéria mais densa, que é uma, não sei se eu posso usar essa palavra, mas é uma réplica do perispírito, desse corpo espiritual. Então nós temos essa estrutura física, que para ligar com o perispírito, para que permitir que o perispírito controle e se manifeste por meio desse corpo físico, nós temos ainda um terceiro elemento, que é o fluido vital, que também é matéria, que anima a matéria inerte. Então o perispírito utiliza o fluido vital como elemento de ligação e controle do corpo físico. O corpo físico precisa do fluido vital para ter vida e o espírito, com o seu corpo espiritual, precisam do fluido vital para controlar esta matéria que tem vida. Deu para entender? Kardec dá um exemplo de uma fruta, se não me engano é o abacate, que tem a semente, a polpa e a casca. A semente é o espírito, a polpa é o perispírito e a casca é o corpo físico. Tá? Só que entre o perispírito e o corpo físico ainda tem o fluido vital, que ele vai trabalhar um pouquinho mais para frente. Na questão, por volta da questão 67, se não me engano, do Livro dos Espíritos, se não me falha a memória. Eu até coloquei uma colinha aí na frente. Então, quando a gente pensa, o espírito emite a sua vontade e ela atravessa o perispírito, atravessa o fluido vital e depois ela cai no ambiente e vai até o seu destino. Quando eu penso em direção a alguém, ou quando eu falo, que é uma expressão derivada do pensamento, ele atravessa cada uma dessas camadas, se desloca no ambiente pelo fluido vital, como o som conduz o ar, o fluido cósmico universal conduz o meu pensamento, e o pensamento chega até o destino. Então, se eu penso coisas ruins ou coisas boas, inevitavelmente eu sou o primeiro a ser atingido, porque o meu pensamento rasga cada uma dessas camadas até chegar no objetivo que eu pensei. Deu para entender? Então, resumindo, nós temos separados esses 4 elementos. O espírito, que é o princípio espiritual individualizado, a gente chama de espírito. Nós temos o corpo espiritual, que é o que nós chamamos de perispírito, que é uma matéria mais sutil.
Nós temos o corpo físico, que é de matéria densa, tangível, do plano físico aqui da Terra, né? E nós temos esse fluido universal, esse fluido vital, que é o que liga o corpo espiritual com o corpo físico. Tá? É questão 62, não 67, do Livro dos Espíritos. Tá, e daí? E daí que para desencarnar, eu preciso me desprender dessas camadas que são mais densas. O fluido vital, em especial, ele está em todo o corpo vivo. Nas plantas, nos animais. Inclusive, a gente pode transferir o fluido vital para uma outra pessoa. O passe é isso, é uma transferência. O passe é uma transferência composta, né? Ainda tem o fluido espiritual da equipe, enfim. Mas tem uma parcela de fluido vital que é transferida, né? Na gestação, a mãe transfere uma porção de fluido vital para o feto, que permite que aquela porção de matéria depois tenha uma vida independente, né? Durante a vida adulta, essa porção de fluido vital vai sendo transformada com as nossas experiências, com os nossos pensamentos, com as coisas que a gente ingere, com toxinas, enfim. Isso pode, inclusive, se deteriorar e acelerar o momento do meu desencarne. Tá? Então, o fluido vital é a força dos seres orgânicos, é o elemento que dá energia aos órgãos. Durante a gestação, o reencarnante vai se impregnando de uma quantidade básica de fluidos da mãe. Então, por isso que é tão importante o cuidado da mãe durante a gestação. Isso não é só biológico, isso é espiritual também. Porque junto com toda aquela parte de hormônios, das células que vai sendo transferida, o fluido vital dela também vai sendo transferido. Então, quanto mais pensamentos positivos, a vibração desse fluido é mais harmônica e mais sadia, né? No homem adulto, essa projeção, como eu já comentei, é transformada pela sua personalidade. Então, talvez não tenha uma porção de fluido vital idêntica à outra, porque ela é transformada pelos meus hábitos e principalmente pelos meus pensamentos. Quando ocorre o desencarne, o desligamento do espírito e do perispírito com o corpo e com o fluido vital vai acontecendo gradualmente. Então, o Livro dos Espíritos ele divide em dois grandes grupos, os desencarnes bruscos e os desencarnes lentos, que geralmente é por uma doença prolongada, né? Então, isso faz com que os laços que unem o perispírito ao corpo físico vão se desprendendo gradualmente. Tá? Então, o fluido vital só aos poucos se desprende dos órgãos. E a separação se completa quando não reste um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo físico. Então, enquanto tiver uma ligaçãozinha entre perispírito, fluido vital e corpo físico, não tem morte total, não tem desprendimento total. Então, a gente tem uma reflexão para fazer, que a morte é diferente do desligamento. Morrer é uma coisa e se desprender é outra. Porque, às vezes, o corpo está ali já em estado de decomposição, mas a sua projeção mental faz com que você fique ligado ao corpo, né? Então, morrer é diferente de desligar. Tá? Então, o processo pelo qual o espírito se afasta definitivamente do corpo é denominado de desligamento. André Luiz diz que começa da porção caudal e vai terminar na região encefálica, onde tem a maior quantidade de ligações, que é onde está o nosso aparelho, né, de pensamento. Quando não existir mais nenhum ponto de contato entre o perispírito e o corpo físico, o desencarne está completo. Isso pode demorar dias, pode demorar anos, não se sabe. Vai depender do quê? Principalmente do apego que você tem ao próprio corpo e à matéria de um modo geral. Quem tem uma vida mais sensual, mais bruta, que valoriza muito a matéria, enfim, tende a aumentar a dificuldade de desprendimento. Aqueles que já não só sabem, mas reconhecem e aspiram uma vida pós-física, têm uma facilidade para se desprender. Então isso é muito mais um controle mental do que estrutural, né? Mas o desligamento faz parte do processo. Então, a palestrante Arlette Lanslinger, ela faz um infográfico interessante, que seria o mecanismo da morte, né? No primeiro caminho, a gente tem o que seria um caminho mais longo, digamos assim.
tem a deterioração do fluido vital, a gente pode dar exemplo de uma doença, por exemplo, né? Uma doença prolongada. E aí essa doença vai criando a exaustão do corpo físico, a vazão temporária, né, do fluido vital, e depois ocorre o desligamento, porque o corpo já não tem mais fluido vital. Então não tem como acontecer a ligação, porque aquele mecanismo que une o perispírito e o corpo físico já não tem mais por causa da doença exauriu, exigiu toda a vitalidade, né? O outro seria os desencarnes bruscos, que seria a destruição do corpo físico, né? Então acontece a destruição primeiro do corpo físico, e aí depois a vazão do fluido vital, como num acidente, por exemplo, né? Isso vai acontecer de uma maneira às vezes rápida, às vezes lenta, mas acontece depois da morte, né? Então uma lesão gravíssima no coração, no cérebro, ocasiona a morte, mas o fluido vital na sequência vai se desprendendo. E aí depois tem o desligamento quando não tiver mais o laço entre os dois. Deu para entender os dois caminhos? Esses são os mais comuns, tá? Então, junto com todo esse processo, tem um outro fenômeno, que é o fenômeno da perturbação espiritual. Porque imagina se a gente ficasse lúcido o tempo todo nesse processo, seria atordoador, né? Então, quando começa o desligamento, na maioria das vezes, a gente entra num estado de torpor, uma sonolência, que Kardec dá o nome de perturbação espiritual. Tá? Então, essa perturbação vai diminuindo à medida que a gente vai reconhecendo que realmente a gente não está mais vivo no plano físico, né? A gente vai recuperando a lucidez. É como se a gente acordasse de um sonho. Isso também varia muito de situação em situação, porque cada um tem um repertório de experiências, tá? Então, na questão 163 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade responde a Kardec que logo após a desencarnação, o espírito entra em um estado de perturbação que paralisa suas faculdades mentais. Como estava acostumado aos órgãos dos sentidos físicos, fica confuso, como quem desperta de um longo sono e ainda não se habituou ao novo ambiente, exigindo auxílio muitas vezes para se desprender. Isso está vinculado ao mérito que ele tem e à consciência do que está acontecendo, à lucidez, o entendimento do que está acontecendo. Mas principalmente o mérito de receber o suporte e a ajuda, né? E a clareza de enxergar essa ajuda chegando, né? Então a lucidez vai voltando à medida que se destrói a influência da matéria, tá? Então isso pode demorar também muito tempo. Como tem casos do espírito já estar lúcido durante o seu sepultamento. Então são casos mais raros, mas existe. Então não tem uma regra. O que tem é a consciência tranquila de não ter culpa de estar retornando para o plano espiritual de uma maneira sadia, equilibrada, e principalmente o entendimento de que esse fenômeno está acontecendo com ele. Que eu estou me desprendendo mesmo, e agora talvez eu precise de ajuda, eu vou ficar quietinho. Então, são esses dois parâmetros, a lucidez e a consciência do dever cumprido durante a vida. Fazer o bem, trocando em miúdos, né? Algumas questões diretas do Livro dos Espíritos, a gente vê o Kardec interrogando, é legal ver o Kardec conversando organizando o pensamento, né? Na questão 164, a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo, é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Essa é a primeira pergunta que eu faria mesmo. Então, mas todo mundo é igual? Não, não é igual. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Então, a gente saber que existe um plano espiritual, que a vida continua, que talvez a gente esteja recebendo socorro ali, faz diferença? Vocês acham? Eu acho que sim também, né? Influência muito grande, pois o Espírito já antes compreendia o que está a sua situação. Mas, até aumentei um pouquinho a frase de baixo, mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. O índio, o esquimó, aquelas comunidades mais longínquas, aquele ser que viveu para o bem da sua comunidade,
tem uma lucidez, uma tranquilidade no retorno muito maior do que as pessoas esclarecidas que fizeram mal. Né? Então, o Espiritismo ajuda, mas o que efetivamente faz diferença? A prática do bem. Isso é inevitável. Então, sabendo de tudo isso, qual a postura diante do desencarne de alguém? A gente já sabe que a pessoa às vezes pode estar lúcida ali, mas às vezes ela pode estar atordoada. Então, o Divaldo fala isso, que a nossa postura deve ser igual quando a gente vai numa maternidade. Quando a gente vai na maternidade, a gente grita, fala alto, faz festa, a gente não faz isso. Né? A gente chora, a gente não faz nem barulho, a gente fala baixinho. Né? Então é a mesma coisa, porque a pessoa está renascendo do outro lado. Então deveria ser mais ou menos esse nosso comportamento. Né? Primeiro de tudo, respeito e carinho. Imaginemos que estamos diante de alguém que está renascendo no mundo espiritual. Então a criatura que morre aqui na Terra é igual a criança que nasce aqui na Terra. Logo após o nascimento, ninguém faz barulho no quarto. É claro que podemos chorar, mas sem exageros. Assim como a agitação ia acordar a criança assustada e nervosa, com o desencarne acontece a mesma coisa. A gente pode emitir energias tão perturbadoras que durante aquele momento de recobrar a lucidez, a pessoa acorda agitadíssima. Né? Então esquecemos que muitas vezes estamos ali muito mais para prestar homenagem a alguém que está se transferindo para a verdadeira pátria do que para ajudar efetivamente ele, porque a equipe espiritual vai conduzir isso. A gente não tem conhecimento, não tem ferramenta para esse desligamento. Quem faz o trabalho é a equipe espiritual. O que a gente pode fazer é fornecer matéria-prima generosa, pensamentos bons que podem ser transformados em remédio, em fluidos sutis que acalmam. É isso que a gente pode fazer. Então, o espírito que viajou sente os pedidos desesperados. Essas vibrações causam agonia quando não podem ser atendidas. Em situações de culpa, causam até loucura. Quando a gente vibra muito, aquele desespero, aquele sentimento de dor, de pesar, né? Quando isso é muito intenso, como o espírito recebe tudo, mesmo que de forma indireta, imagina que o espírito que está lá, está com culpa por alguma coisa que aconteceu aqui. Então, ele enlouquece de saber que aquele sofrimento tão intenso foi por causa dele. Né? Então, até isso a gente deveria, pelo menos, pesar, mas na hora a gente não consegue. Né? Mas é importante, nesse momento de reflexão, a gente saber, né, que isso acontece. Por outro lado, e aí Divaldo faz uns relatos interessantes, que nos trabalhos mediúnicos que ele participa, o espírito que foi liberto da matéria e tomou consciência tem uma sensação de alívio, e ele lembra das energias das preces das pessoas que estavam ali. Então, se a gente consegue fazer o contrário, é como se a gente estivesse enviando perfume, remédio para aquela pessoa, e ele reconhece depois, né, quem enviou, ele sente, na verdade, né, não é racional. Só que, acima de tudo, Raul Teixeira nos diz que, diante do desencarne de alguém, a gente deve ter respeito e amor. Quando visitarmos o que ele intitula da caixa contendo os restos da gaiola de onde a ave já voou para céus mais altos. Bonito essa definição de Raul Teixeira, né? Então ele diz que o corpo, né, a lápide, né, o caixão, enfim, todo esse contexto é a gaiola aonde a ave estava e ela já voou para céu mais alto. Então isso eu achei muito bonito. Portanto, temos que tentar evitar vincular a imagem daquele último sofrimento, daquela última dor, né? Temos que vibrar positivo, desejar energia de luz, para que o renascimento no mundo espiritual também seja realizado em harmonia, que nossos irmãos sejam bem recebidos e amparados. O importante é pedir força a Jesus, enviar energias de afeto por pensamentos e principalmente por preces, com gratidão aos momentos vividos. Vamos ter gratidão por ter a experiência com aquela pessoa e dizer mentalmente: espere por mim. Para encerrar nossa conversa, eu vou deixar uma frase, na verdade duas frases, uma do André Luiz, que eu achei muito bonita, que a saudade somente constrói quando associada ao trabalho no bem. A saudade sem trabalho só destrói, né? Só adoece. Ela só constrói quando está associada ao trabalho no bem. E Raul Teixeira encerra a fala dele da entrevista
deixando uma frase que eu achei muito bonita e eu compartilho com vocês. Que a sensação de vazio começa a diminuir à medida que dividimos o amor guardado que antes era direcionado apenas a uma criatura. Porque quando a gente tem esse devolver, como diz o Orlando, né, do ente querido, fica um buraco. Então, esse buraco só será preenchido na hora que a gente dividir o amor que era direcionado a ele, a gente começa a direcionar a outros seres, que também precisam de apoio, precisam de carinho, e nós poderemos ser um instrumento de Deus para que o carinho e o amor cheguem até eles, né? E isso, em retribuição, preenche o vazio do nosso coração, né? Então, redirecionando essa força, poderemos acalentar corações mais aflitos que antes passavam despercebidos. Porque como a gente estava preenchido e estava enebriado com o amor que a gente tinha, a gente não via o quantos sozinhos tinham ao nosso lado, né? Então, de repente, esse desencarne pode nos despertar, que a gente olhe à nossa volta e perceba que tem pessoas que sofrem muito mais, caladas, mas sofrem. E nós podemos ser ferramenta de Deus para, em uma troca de amor, cicatrizar as nossas feridas e auxiliar-nos. E que Deus dê força quando esse momento chegar, como eu peço, para que eu tenha força quando mais uma vez eu enfrente. Um bom domingo a todos.